Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos terminar os vídeos sobre inteligência artificial. Esse vai ser o último vídeo que eu juntei. Eu juntei para fazer esse último, que ia dar muito vídeo, tá certo? Esse aqui já vai ser mais para a gente concluir o trabalho. Então vamos lá. Vamos definir o que são os agentes inteligentes. Os agentes inteligentes são entidades autônomas, dotadas de uma base de conhecimento e capazes de interagir com o meio em que estão, tomando assim decisões que irão auxiliar até mesmo substituir o trabalho humano. O medo das pessoas é esse: eu não vou conseguir trabalhar. A questão é o seguinte: toda vez que eu penso sobre isso, eu penso que a tecnologia ela não espera o pessoal tá adequado. Nesse ponto aqui é onde eu declino. Eu tenho um declive para a questão da evolução. A aparência que temos, como eu vou falar ainda não está aí sobre a evolução, existem coisas que parecem com a evolução, que é o mercado, por exemplo, e coisas que não tem, que são mais complexas. Nesse caso aqui, eu levo em conta a evolução. A tecnologia ela parece muito com a evolução, onde existe adaptação, o mercado ele é adaptado através disso. Um dos maiores exemplos que eu tenho sobre isso é o Vale do Silício. O Vale do Silício é onde mais cai startup e cria experiência em cima daquilo. O Vale do Silício ele é o que é por causa disso. Eles levam a sério essa questão de evolução de experiências, tal. São mais biológicos, diferente do jeito que é feito no Japão, tal, que é um jeito mais diferente. Enfim, a tecnologia, a forma como nós vemos e modificamos o mundo, pode gerar novos empregos e pode tirar novos empregos. Isso é natural de acontecer. Agora, hoje em dia, porque tem internet, tem todo esse bafafá. Que antigamente, se eu me lembro bem, também teve esses movimentos, tal. Ah, o computador vai tirar emprego dos caras que faz o negócio com a máquina de escrever lá. Vai acabar com tudo, não sei o que. Adiantou alguma coisa? Não, não adiantou nada. Porque a tecnologia acabou substituindo e hoje em dia você nem se lembra do que era máquina de escrever. É algo natural do mercado acontecer isso. E vem aquela questão, ou você se adapta a um mercado novo ou fica para trás. É simples assim. Eu não estou querendo ser pessimista, eu estou querendo ser realista. Realidade. Olha só o passado, olha o presente e olha o futuro. Aí agora você pode ficar chorando ou você pode compreender que isso é inevitável. Okay? E é isso que a inteligência artificial ela é algo que vai tomar mais decisões, ela vai tomar o espaço braçal praticamente. Nem tanto intelectual, mas vai tomar o trabalho braçal. A gente vai voltar praticamente à época de Sócrates, que Sócrates ficava filosofando enquanto os escravos ficavam fazendo as coisas. No caso, os escravos vão ser as IA no futuro. As IA vão fazer de tudo. E o único trabalho que a gente vai ter é o trabalho intelectual. Eu praticamente já faço isso, porque a maioria das coisas é tudo por via IA. Meu trabalho, eu consigo estudar enquanto a IA faz a maioria dos trabalhos. Se foda, filha da puta do caralho. Tipo isso. Se você tem IA, ela faz o trabalho braçal. Eu sempre pensei desse jeito. A IA, pra mim, ela é o trabalho braçal. Eu faço a parte que ela não consegue fazer. E isso pra mim é ótimo. É ótimo porque eu posso me focar em outras coisas. E eu posso ter uma terceirização mais eficiente. Agora eu vou definir para vocês o PES. O PES é uma forma de como acontece a interação entre os agentes inteligentes e o ambiente. Então aqui são todos os meios que acontece a comunicação de uma forma bem ampla. O primeiro de todos são os sensores. Não existe IA sem existir os sensores. E os sensores são os componentes de entrada no negócio. Pode ser uma câmera, por exemplo. Tudo aquilo que, por exemplo, os nossos 5 sentidos são formas de sensores. Aí a gente tem os atuadores também, que os atuadores são os componentes da saída. Os atuadores, por exemplo, nossa mão, ela funciona como um atuador. A gente tem o sensor do nosso olho, que está vendo a mão e dizendo para onde a mão está indo, mas quem está atuando diretamente com o objeto é a nossa mão. Então essa é uma ideia bem básica do que são os atuadores, porque os sensores eles estão verificando e os atuadores estão atuando de fato. Também existe o ambiente e a performance do ambiente, que também é importante. Entender o ambiente é crucial. O ambiente pode ser entendido como os problemas que precisam ser solucionados. Aqui existem vários tipos de problemas e os estilos desses problemas. Através dos estilos desses problemas é que nós desenvolvemos a inteligência artificial. Então, o primeiro ponto,
esse ambiente ele é observável ou não. Quando eu falo isso daí, eu falo diretamente da qualidade dos sensores. Se esse sensor ele trabalha 100% vendo, ou se ele precisa de algum tempo em que ele não pode ver, porque por causa da natureza do sensor ele não consegue prever certo tipo de coisa. Então isso é parcialmente observável, como ele chama. Outro ponto importante, é determinístico ou não? Essa parte aqui, ela versa sobre a ideia de que o ambiente ele é conhecido. Estamos trabalhando com um ambiente que é desconhecido, que vamos descobrindo ou já conhecemos. Já temos um banco de dados sobre o ambiente que estamos trabalhando. Aí o outro, se ele é estático ou se ele é dinâmico. Quando colocamos ele como estático, ele é parado. Ou seja, não tem variações acontecendo. Agora, se ele for dinâmico, existem variações acontecendo a todo momento. Outro ponto também, esse ambiente, ele é discreto ou ele é contínuo? Isso aqui é o que difere o machine learning de um puro algoritmo. Porque o machine learning, ele trata de objetos que não são discretos, eles são contínuos. Quando eu digo que eles são contínuos, é que as percepções em ação e as ações, elas vão tendo um fator de aprendizado, que é diferente. Então essa é a diferença. O ambiente, tanto o ambiente quanto a gente, eles têm essa forma de discreto e contínuo. E por último, é um único agente ou multi-agente. Então existem outros agentes, pode ser uma estrutura de agentes ou apenas um único agente que faz toda a interação. Então aí nós temos o problema do ambiente. E por último nós temos a performance, que é a taxa de racionalidade. Nós medimos a inteligência artificial através da taxa de racionalidade. Existem várias teorias sobre a inteligência. Porém, nesses casos aqui, a gente tenta derivar da racionalidade da IA para chegar à taxa de performance dela. Lembrando que ela tem um conhecimento, aliás, isso aqui é o quê? Essa ideia de dependência de conhecimento parcial. O nome disso aqui é a praxeologia. A praxeologia já falava sobre isso aqui. Ninguém tem o conhecimento de todas as coisas. Sempre temos dependência, nós dependemos de um conhecimento parcial das coisas. E a inteligência artificial mostra isso. Então nós temos que a relação de um agente, ele é um ser que tem raciocínio, que ele toma decisão em uma situação em particular. Essa é a ideia dele. E a gente baseia a performance dele baseado no conhecimento que ele tem, que é o conhecimento parcial, junto com a taxa de racionalidade dele na tomada de ação dele. Esses são os pontos mais importantes do PEA. Agora vamos falar sobre os tipos de agentes. Nós temos o agente reativo simples, que como o próprio nome diz, ele é simples porque ele se baseia em condições. Um modelo desse aqui é aquele limpador, não sei se vocês já viram, um limpador de chão, que é tipo ele vai limpando o chão lá, tal, aspirando, tal, e ele é tipo inteligente. Esse é um modelo de agente reativo simples, que a única coisa que ele precisa fazer é verificar se o chão está limpo, verificar se ele não bate nos móveis, etc. É algo bem mais simples, mas existe uma reatividade. Então nós temos os sensores que pegam o ambiente, existe uma entrada de status. É bom mostrar para vocês como é que funciona isso passo a passo. Os sensores pegam o ambiente, eles entram dentro do status do ambiente. Esses status do ambiente serão colocados a provas dentro de regras de ação e condição. Essas ações e condições são algoritmos e vai haver uma comparação de ações para uma saída correspondente para o atuador. Esse aqui é um exemplo prático de um agente reativo simples. Inclusive, isso aqui pode ser a ideia basilar de um pseudocódigo, por exemplo. Primeiro, captar o ambiente, aí depois ver os status que saiu, o out, aí depois construir as regras de ações e condições através de algoritmos, depois a checagem dessas condições para sair para o atuador, depois ainda tem outros fatos também, que isso aqui é muito simples, mas existem modelos mais complexos, que é esse por modelos pré-estabelecidos. Esse sistema aqui é ótimo para aquele tipo de ambiente que o sensor não consegue ter todo, que são aqueles parcialmente observáveis. Aqui existe um pré-processamento do ambiente para saber se ele derivou ou não, e existe um pré-processamento das ações.
Então aqui existe um diferencial de modelos. Essa é a diferença mais forte que tem, são essas duas partes que não tem dentro do reativo simples. Depois nós temos os agentes baseados em objetivos, onde nós colocamos metas e objetivos basicamente dentro das regras e condições. Nós temos uma etapa a mais aqui dentro das regras e condições e uma de comparações também, que nós colocamos objetivos e metas. Muitas vezes, por modelos, ele não vai trazer a performance adequada. Então, por objetivos, pode ser muito mais vantajoso. Nós também temos agentes baseados em utilidade, que aí são agentes que derivam baseados no máximo ou mínimo de alguma coisa, ou a melhor opção para completar a tarefa. Então, existe uma análise muito maior do dado para se chegar à solução. E por último, nós temos os agentes baseados em conhecimento, que são os que são mais largamente usados em projetos mais complexos. Que aí nós estamos deixando muito mais à prova o desempenho. Porque aqui existe o aprendizado. Ele não só apenas dá a melhor tarefa, como ele aprende essa tarefa para que na próxima ele seja mais eficiente ainda. Ele trabalha com um tipo de problematizador da coisa. Ele problematiza a saída dele, para que no futuro ele aprenda mais sobre aquilo. Então aqui temos a ideia dos tipos de agente, que vamos passar rápido pelos componentes de um problema. Componentes de um problema é como nós podemos analisar, obviamente, um problema. Então nós temos a inicial dele, os tipos de ações possíveis, os modelos de transição, lembra muito engenharia isso aqui, teste do objetivo, o custo de caminho e, principalmente, adequar ele a um mundo. Precisa entender o que é um mundo real e um mundo simplificado. Existem agentes que são criados para um mundo simplificado. Por exemplo, aquele robô que passa pano. Se um cachorro chegar perto dele, ele se fode. Mas existem problemas que existem variáveis de mundo real, que são muito mais complexas, e ele não pode deixar, por exemplo, o cachorro comer ele que nem o negócio. Então ele precisa ser adequado ao mundo real. E isso aqui é basicamente a ideia da engenharia para desenvolvimento de inteligência artificial. Os modelos são muito parecidos, só que aqui nós trabalhamos com transições de algoritmos em realidade, com a realidade, com o ambiente. E quais são os algoritmos mais usados? São esses daqui: árvore de busca, busca sem informação, busca com informação, que é a heurística, e algoritmos de performance e otimização. Os de árvore de busca, a gente tem o FIFO, o LIFO e o de prioridade. Esse aqui é a primeira entrada, sempre é a última a sair. No LIFO, o último a entrar, ele é o primeiro a sair. Pode ser importante para você fazer checagem de entrada e saída, como eu falei para vocês lá. Falei do atuador, sensor, falei tudo. Agora, um algoritmo baseado em árvore de busca, você tem que saber se ele vai ser FIFO ou LIFO. Pode ser interessante para um projeto, por exemplo, o último ser o primeiro. Aí, em outros casos, não. Ou até mesmo questão de prioridade. Agora, para fazer buscas sem informação, que é mais difícil, a gente tem o BFS, o DFS e o CS. O BFS é largura por camadas. Ele vai abrindo camada por camada dentro de uma estrutura. Aí depois que abre essas camadas, ele desce mais profundamente. Aí nós temos o DFS. O DFS ele pega uma camada e já desce de uma vez. Aí existem problemas que a gente já conhece. Aí a gente usa o DFS limitado, que é já tendo uma parcialidade do conhecimento. Aí nós temos uma derivada também, que é o IDS, que é o conhecimento de uma forma profunda, mas com interatividade. E o UCS, ele é o custo uniforme, o custo para você descer até lá nos quintos dos infernos para achar a solução, dentro de um padrão de árvore, vamos dizer assim. Busca com informação, que é o que nós conhecemos como os métodos heurísticos também. Tem a busca gananciosa e a busca A.
Isso aqui é uma fórmula matemática, que é o f de n, ele é igual ao g de n, mais o h de n. Deixa eu explicar isso aqui. Nós temos que uma função n, ela é igual a, por exemplo, isso aqui é a mesma coisa de uma função composta, tá ok? Ela é igual ao g de n, que poderia ser o custo de cada ação, versus o tempo, vamos dizer assim, o tempo de cada ação. Então, isso aqui é uma regra de função composta para a busca A. Nós trabalhamos muito com funções compostas para chegar a um resultado. Pode ser interessante, mas também temos a busca gananciosa também. Lembrando que todos esses daqui a gente já tem um conhecimento do que a gente quer. Já tem informação sobre o que a gente quer. Por exemplo, eu quero chegar até Paris, a Londres, eu já tenho um conhecimento que eu quero chegar lá. Então existem essas diferenças. E por último, os algoritmos de performance e otimização, que geralmente são os de busca local, que a gente tem o subida do morro, a tempera simulada, o feixe local e os algoritmos genéticos, são aqueles de população que a gente faz. Todos esses algoritmos são baseados em performance, em otimizar as buscas, entendeu? Geralmente eles trabalham com o seguinte: ampliando o horizonte e tentando entender por que aquele resultado ele é melhor do que os outros. Isso daqui é uma ideia básica do que seria, mas cada um tem as suas particularidades e é isso. E por último vou falar um pouquinho sobre o que é o projeto Skynet. O projeto Skynet é um projeto que eu estou desenvolvendo para mim mesmo. É a minha inteligência artificial. E essa minha inteligência artificial ela vai cuidar de praticamente tudo. Vai cuidar da minha casa, vai cuidar dos meus projetos, principalmente os meus projetos dentro de engenharia. Ela vai desenvolver equipamentos, vai desenvolver praticamente tudo. É isso que é o Skynet. No caso, eu vou desenvolver a parte criativa e ela vai desenvolver a parte técnica. Essa é a ideia da Skynet. E isso só é possível através do que eu faço. Porque o que foi que eu disse para vocês desde o começo do canal? Eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Porque se eu quisesse fazer o que eu quero, eu não estaria nem fazendo vídeo. Estaria jogando videogame 24 horas, jogado no chão. Mas eu estou aqui para fazer aquilo que é necessário. Como, por exemplo, foi necessário eu fazer direito, agora está sendo necessário eu fazer engenharia. Não são coisas que eu amo de paixão, mas são coisas que são extremamente necessárias. Eu já sei que aqui no Brasil não tem muito emprego para engenheiro, tal, etc. Para advogado tem muitas frescuras, mas o meu interesse não é emprego. Quando eu estou fazendo essas faculdades, o meu interesse ele não é o emprego. O meu interesse é o conhecimento deles, porque eu vou aplicar esses conhecimentos para os meus próprios interesses. Hoje em dia eu conheço muito mais de matemática avançada do que antigamente, graças à engenharia. E agora eu consigo lançar projetos de inteligência artificial que eu nunca sonhei que eu poderia fazer. Tanto isso como a criação de objetos e estruturas, além de análise de resistência de material e também impacto dos fluidos, esse tipo de coisa, que eu tinha um conhecimento básico. Agora eu tenho um conhecimento muito mais amplo e a tendência é que eu aumente isso e implemente isso na minha inteligência artificial e nos meus projetos. Porque eu tenho meus próprios interesses. E pode ter certeza que eles não são interesses de emprego. Pode ter certeza que não. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.